Gente, tudo bem? Bom, como vocês viram no título, eu vou falar sobre o testemunho do meu casamento, como foi o meu casamento, como Deus fez todas as coisas acontecer melhor do que eu imaginava, melhor do que eu planejei, para você ficar com os seus planejamentos mais leves, para você entregar a Deus, para você buscar primeiro ao reino e as demais coisas serão acrescentadas, porque foi esse versículo que a gente teve como base no nosso namoro, no nosso noivado, no nosso casamento, e a gente segue isso até hoje. Bom, eu e o Matheus, a gente se conheceu em 2018 num retiro. A gente conversou sobre como estava a vida sentimental, a vida espiritual, a vida financeira, a vida profissional, sobre tudo. Se conhecemos como pessoas normais, né? Conversa sobre tudo, fala sobre tudo. E só que aí a gente acabou o retiro, eu continuei indo pra igreja, não vi mais ele, né? Porque ele trabalhava no supermercado, então ele não conseguia ir nos cultos. Logo eu fiz o estudo, me batizei, tudo bem. Só que o meu serviço, eu trabalhava com vendas, então sobrecarregava muito e eu não conseguia ir pros cultos. E isso é natural. Se você não frequenta os cultos, se você não tá ali tendo a comunhão com os irmãos, você vai começar a seguir as pessoas que você tá trabalhando, as pessoas que você tá convivendo. E se essas pessoas não são cristãs, logo em seguida você vai se afastar realmente da igreja, você vai se afastar de Deus, você vai se afastar das coisas de Deus e você vai viver conforme o mundo. E foi o que aconteceu comigo. Eu me afastei da igreja, me afastei de Deus, me afastei de tudo, né? Fui viver conforme o jeito que eu queria, as coisas que eu achava certa e enfim. Nisso, fiquei 1 ano sem ver o Matheus, fiquei acho que 6 meses ou 7 meses sem ir pra igreja. Nisso eu fui mandada embora do serviço, comecei a trabalhar com a minha mãe, ganhava uma renda, tipo, tinha vez que ganhava salário mínimo, tinha vez que ganhava um pouquinho a mais, mas não era muita coisa, né? Então Deus apertou onde mais doía, né? Que era a parte financeira, que sempre eu ficava, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer dinheiro, empolada nessas coisas. E Deus foi e falou, não, peraí. E eu saí do serviço, fui mandada embora, fui trabalhar com a minha mãe. E aí eu comecei a ter uns conflitos, porque eu queria me relacionar, eu queria namorar, só que não conseguia ter um relacionamento com ninguém. Sempre que eu tentava, acontecia alguma coisa errada, né? Eu sofria alguma decepção, ou às vezes eu mesma não queria aquela pessoa, porque alguma coisa... Enfim, não dava certo. E eu queria casar, eu queria, sabe? Eu queria realizar meu sonho de constituir minha família, isso tudo, só que eu não conseguia, nossa, e olha que eu tentei do jeito errado, mas tentei, até que um dia eu tive um sonho, eu não lembro esse sonho, mas eu acordei com uma sensação horrível, eu acordei com uma sensação de Deus falando assim, Paloma, é a última chance, ou você é quente, ou você é frio, ou você decide ser minha de vez, ou você decide ser do diabo. Real, eu senti Deus falando isso pra mim, né? E aí eu tomei uma decisão, orei, chorei, né? Como todo pecador arrependido tem que fazer, chorar, se arrepender, chorar, pedir perdão e pedir pra Deus me ajudar, que eu queria voltar pra igreja onde eu fui batizada, onde eu fazia parte, que eu me sentia membro de lá, né? Eu me sentia bem lá, né? O erro não era das pessoas que estavam à minha volta, o erro era meu, o pecado estava em mim. E eu pedi ajuda e falei para Deus que se eu voltasse, eu ia ser totalmente honesta, que eu iria buscar tirar todos os pecados de mim, que eu ia procurar focar nos meus pecados, nos meus erros, e assim ir me consertando para estar conforme a vontade dele. Aí isso foi numa sexta-feira, não, uma quinta-feira de maio, eu não lembro o dia exato.
Enfim, no domingo eu fui pro shopping com meus pais. Aí nisso tava vindo o Matheus. De longe, quando eu vi ele, sabe, deu um negócio estranho assim no coraçãozinho. Deu um... Ui! Eu falei, ué, nem falei direito com esse menino. Como que eu tô, né, apaixonada, alguma coisa assim do tipo. Aí beleza. Falei, mas eu vou ficar na minha, não vou chamar ele, não vou conversar, vou deixar ele onde tá. Só que ele me chamou no Facebook. Aí a gente começou a conversar, eu falei pra ele que eu tava me sentindo muito mal, que eu queria voltar pra igreja, mas eu não sabia como. Aí ele, quarta-feira tem culto de estudos, você devia ir, é muito legal. A gente tá estudando sobre a família. Eu falei, tá bom, então vou. Eu tenho que entregar um trabalho, eu vou pra esse trabalho, vou entregar o trabalho na faculdade e vou pra igreja. Nisso eu cheguei na igreja, no dia, já tinha começado o culto. Eu falei, como que eu vou entrar? Eu vou entrar, as pessoas vão ficar tudo olhando pra mim, vão vir conversar comigo, né? E eu não vou conseguir explicar, não vou conseguir falar, não quero falar agora, né? Nisso que eu entrei, que eu encostei a moto, deixei a moto lá na frente, nisso que eu entrei, que eu tô entrando, ele tá saindo pra ir pro banheiro. Aí eu já senti aquele alívio, né? Ele veio até me recepcionou, me deu um abraço, que foi um abraço incrível que eu senti e ele sentiu a mesma coisa. Foi um abraço de ufa, eu te achei, ufa, você chegou. E aí ele entrou junto comigo, eu sentei do lado dele, a gente começou a prestar atenção no culto. Nossa, mas eu senti uma coisa tão boa ali, eu senti que eu tava no lugar certo, eu senti que eu tava fazendo a coisa certa. Acho que eu nunca senti isso. Ali eu senti que eu tava no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. Comecei a chorar, né? Pedi perdão pra Deus novamente, pedi pra Deus me aceitar de novo, que eu tava decidida a ficar ali, a fazer o trabalho dele ali, a cumprir o propósito dele ali, né? Cumprir meu propósito ali. E aí, tá. Eu e o Matheus, a gente começou a conversar sobre os nossos pecados, sobre o que a gente queria mudar. E aí a gente começou a fazer parte, ele primeiro, depois fui eu. A gente começou a fazer parte do ministério que trabalhava com pecados, né, de imoralidade. E aí um foi ajudando o outro, a gente foi estudando junto. E o Matheus já queria namorar, só que eu não queria namorar. Não é que eu não queria, eu tinha medo de namorar, né? Ia acontecer alguma coisa de errado e eu me afastar de novo de Deus. Eu não queria isso, eu queria focar em Deus, né? Só que eu tava criando sentimentos por ele, tava gostando dele. E ele todo carinhosinho, vinha com colarzinho, vinha com chocolate, me conquistando cada dia mais. Eu caindo que nem... E foi assim, ele me conquistando, só que eu não quero. Um belo dia, meu pai pegou meu celular, olhou lá, viu as mensagens desse Matheus, né? Aí chegou em mim e falou, Paloma, você tá namorando? E não me contou nada. Eu, não, pai, eu não tô namorando, a gente é amigo. A gente, depois do culto, a gente passeia, a gente conversa, mas eu não tô namorando. Meu pai, você tá namorando sim, não sei o que. Ele ficou mal bravo comigo. Aí eu peguei e falei, tá bom, pai, então eu tô namorando. Aí marquei com o Matheus. Falei, Matheus, a gente tá namorando. Meu pai falou que a gente tá namorando. Falou pra você em casa que ele quer te conhecer. Aí o Matheus pegou e falou assim, tá, a gente tá namorando, mas a gente não deu nem um beijo. Aí eu falei assim, mas a gente tava comendo comida japonesa. Eu falei, mas a gente tá comendo peixe, vai beijar com gosto de peixe. Pra que eu falei isso? Ele saiu correndo no shopping, foi até um negócio que tinha lá, um quiosque, que vendia bala, vendia um monte de coisa. Ele foi e comprou uma bala house de menta, chegou assim, toma uma bala. Aí me deu uma bala, aí a gente pegou e deu o primeiro beijo no shopping. Uma fofucha, tipo, me sentindo uma adolescente, uma coisa de filme. Beleza, aí a gente começou a namorar, ele foi em casa. O dia que ele foi em casa, ele perguntou pra mim antes, o que sua mãe gosta, o que seu pai gosta? Eu falei, minha mãe gosta de doce, gosta de chiclete, e meu pai gosta do Corinthians, então, né? Aí ele pegou, levou um pacotinho de bala pra minha mãe, bala não, chiclete pra minha mãe, e levou um copo do Corinthians pro meu pai. Aí meu pai já, esse menino tá achando que vai me conquistar com
com esse copo aí, né? Tipo, mó bravão. Beleza. Aí a gente começou a namorar, a gente continuou fazendo os estudos, a gente continuou com o propósito. Aí, nesse percurso do namoro, aconteceu algo com ele, né? E isso mexeu muito com ele. Ele estava desempregado, recebendo seguro-desemprego. Logo em seguida, ele conseguiu uns serviços. Ele tinha feito a prova para a polícia. E aí ele ia pra lá, né, pra fazer, em São Paulo, pra fazer a escola, tudo certinho. E aí ele decidiu em janeiro me pedir em casamento. Ele me pediu em casamento em janeiro de 2000. A gente começou a namorar em 2018. Em 2019, em janeiro, ele já me pediu em casamento. A gente começou a namorar em 2018, julho de 2018. E aí, em 2019, em janeiro, ele me pediu em casamento. Aí eu aceitei, lógico, que eu não sou louca. Eu aceitei. Aí eu falei, mas tá, quando que a gente vai casar? A gente precisa estipular uma data pra gente correr atrás. Porque eu tinha a visão assim, se eu deixasse, tá, aceitei, que bonitinho, deixasse as coisas rolando, a gente ia se sentir mais íntimos, né? Porque a gente já tinha dado um outro passo pro noivado. A gente ia se sentir mais íntimo e podia acontecer coisas que, né, não é legal, não é bom acontecer. Poderia afastar a gente da igreja, né? Poderia afastar a gente de Deus. E aí eu falei, vamos estipular uma data. Aí ele falou maio. Aí eu falei, tá, maio não, porque a gente não tem dinheiro guardado. Você começou a trabalhar agora, né? Voltou a trabalhar agora. Então é melhor a gente deixar pra julho. Olha só, acreditando na minha conquista, no meu dinheiro, não acreditando que eu ia ganhar alguma coisa de alguém. E aí eu falei, julho a gente se casa, beleza. Eu fui pesquisar quanto que ficava pra comprar as coisas de casa, quanto que ficava a decoração, quanto ficava tudo. E aí deu em torno de 7 mil e pouco. Falei, Matheus, a gente precisa ter 7 mil pra casar. Se a gente não tiver 7 mil, a gente não vai casar. A gente começou a guardar dinheiro. Lógico, como eu tava na casa dos meus pais, tava vivendo lá, né? Não pagava conta, não pagava nada. Eu conseguia guardar mais dinheiro que ele. E aí, de repente, a gente lá com o nosso dinheirinho guardado, chegou uma fatura da faculdade de 1.000 e pouco. Aí eu falei, Matheus, o que eu faço? Ele pega o dinheiro e paga. Aí eu fui e paguei a faculdade. E aí o dinheirinho que a gente tinha guardado foi a metadinha, foi embora. Aí eu falei, vou deixar esse dinheiro guardado pra ver o que eu consigo fazer. Aí pesquisei buffet, consegui um buffet. Pesquisei decoração, consegui uma decoração maravilhosa, o que eu necessitava por um valor muito legal. Aí foi a única coisa que eu paguei, gente, foi a decoração. A única coisa que a gente gastou dinheiro foi a decoração e o sofá que a gente comprou. O resto a gente ganhou tudo. Foi assim, o meu casamento foi eu vendo Deus fazendo as coisas acontecer no tempo dele, no último minuto, as coisas acontecendo do jeito dele, e foi maravilhoso. Realmente foi assim incrível o que eu vivi com Deus nesse processo de fazer as coisas acontecer para o casamento. Beleza. Aí eu consegui pagar a decoração, consegui pagar o bolo, comprei a decoração e o bolo, as únicas coisas que eu gastei dinheiro. Aí eu desesperada, eu não sei como, Deus abençoou meus pais de alguma forma, que até eles ficam, Paloma, não sei de onde saiu o dinheiro. Minha mãe alugou meu vestido, o pai do Matheus comprou o terno dele, a minha mãe e meu pai, né, me deram o fogão, me deram a geladeira, me deram a mesa, me deram o armário. Uma madrinha minha me deu a estante, outra madrinha minha me deu a cama, né? E aí fez o chá de panela, né? O chá de casa. Eu ganhei as coisas de casa, tipo, ganhei tudo. Ganhei panela, ganhei talheres, ganhei tudo. Só que, gente, uma coisa eu vou falar pra vocês. Nós, mulheres, idealizamos muito o casamento. Isso não é errado. Mas vocês têm que ter a visão
qual que é o propósito do casamento, né? O que Deus mostrou para mim nesse trajeto todo de planejamento, qual que é o propósito? É a união do casal, é o relacionamento do casal, é a gente se conhecer pro casamento, pra casar, pra estar ali, os dois se tornar um, né? Não as coisas, não a decoração, não essas coisas. Deus foi quebrando muita coisa. Eu às vezes falava, ai Deus, eu quero isso, eu quero desse jeito, que nem eu queria um fogão que fosse aqueles fogão que coloca na pedra, né? Que tem um forno elétrico. E Deus falou, tá, qual que é o projeto, qual que é a função do fogão? Fazer comida. Esse fogão e o outro fogão não faz a mesma coisa? Então seja grata, né? E aí minha mãe me deu um fogão que pra mim é maravilhoso, tenho ele até hoje. Faz tudo o que o outro fogão iria fazer. Gente, Deus fez do jeito dele, melhor do que eu poderia fazer, melhor do que o Matheus poderia fazer. Eu posso fazer um outro vídeo só com as fotos do meu casamento, deixar pra vocês estar vendo como foi a decoração, como foi o casamento, como foi as coisas, né? Eu tinha combinado com uma moça pra ela me maquiar, né? Ela iria me maquiar por um valor bem legal, ela maquia super bem. Só que eu não tinha lugar, eu ia me maquiar na igreja, né? Eu ia ficar lá, beleza. E aí, acho que 3 dias antes, uma madrinha veio e me perguntou. Bom, gente, eu tive que correr, que meu neném acordou. Mas pra encerrar o vídeo, eu consegui a maquiagem 2 dias antes. Uma amiga me ofereceu, a madrinha ofereceu. Eu fui me arrumar na casa da esposa do pastor, né? Fui me arrumar na casa do pastor. É uma casa perfeita, tem um espaço perfeito, deu pra tirar umas fotos muito legal. Eu me senti à vontade, me senti relaxada pro momento do casamento. E assim, meu casamento foi perfeito, Deus fez tudo perfeito. Eu me estressava? Lógico que me estressava. Eu chorava? Lógico que eu chorava. As pessoas davam pitaco? Dava pitaco, né? Mas eu sempre ali entregando na mão de Deus, né? Como Deus pede pra gente fazer, entregar todas as nossas aflições em forma de orações, de súplicas. Eu tinha um momento, Senhor, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir me casar, eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho dinheiro pra dar como se diz? De calção pra casa. E aí Deus ia e abençoava de um lado. Aí, Senhor, eu não tenho a cama, Deus me abençoava de um lado. Senhor, eu não tenho isso, abençoava, sabe? Ele não deu tudo que eu queria. Deus não deu tudo que eu queria, né? Porque se desse tudo que eu queria, ia ser glamour, né? Ia ser muita purpurina e pouca, como se diz? A gente às vezes é muito ganancioso. Quanto mais a gente tem, mais a gente quer. Então Deus não deu o que eu queria, Ele deu o que eu necessitava para casar e que fosse agradável. Não que eu passasse vergonha no meu casamento, ou que as pessoas não se sentissem à vontade no meu casamento. Meu casamento transmitiu, a cerimônia transmitiu exatamente o meu relacionamento com o Matheus. Que a gente é alegre, que a gente se ama, que a gente é companheiro, que a gente é bagunceiro. E foi isso que aconteceu, sabe? O nosso casamento foi isso, nossa cerimônia foi isso. Foi um momento que eu foquei nele. Quando eu entrei lá, eu não fiquei preocupada. Precisa disso, precisa daquilo. Eu aproveitei o momento como Deus pediu, para olhar para o meu noivo quando eu entrasse no altar e visse que ali a gente ia se tornar um. E hoje faz 1 ano, hoje não, faz 1 ano e 6 meses que a gente é casado. E toda vez que eu lembro de tudo que aconteceu até o dia do altar, eu me sinto realizada. Eu fiz faculdade, eu já tive serviço, eu já tive vários tipos de conquista na minha vida. Mas sabe, o casamento foi uma conquista que eu sinto, eu conquistei sozinha, foi com a minha garra, foi com a minha força, foi uma conquista com Deus, sabe? E hoje eu entendo quando uma vez eu li uma passagem de Gênesis que falava: fulano de tal viveu tantos anos e viveu tantos anos com Deus.
E é muito bom você realizar as coisas com Deus, sabe? Você entregar o seu caminho, você entregar os seus sonhos. Você, muitos momentos eu falava, não vou casar, não vai acontecer. Aconteceu muitas coisas no percurso, no planejamento, que eu falava, não vai rolar, não vai dar certo. Deus vinha e realmente eu me sentia que ele fazia assim, levanta aí, vamos lá que eu vou te carregar aqui, ó. Você não tá nisso sozinha, não é o seu querer, é o meu querer além do seu. E aí eu ficava, vai dar tudo certo. E depois de não chorar, eu chorava. Então foi assim, 6 meses de planejamento, 5 meses de planejamento, né? Porque quando chegou em julho tinha já as coisas tá acontecendo, sabe? Mas foi 5 meses fazendo as coisas assim, planejando e já conquistando as coisas. Quando a gente chegou na nossa lua de mel, que a gente conseguiu fazer a viagem também, e o dinheiro que a gente ganhou, que os padrinhos saíram, né, pedindo no casamento, a gente conseguiu pagar a pousada, né, que a gente tinha pago só a metade, e depois a gente dava o restante. A gente conseguiu pagar a pousada, a gente conseguiu comer, a gente conseguiu pagar o passeio lá com esse dinheiro. Fora ainda a gente conseguiu pegar o restante do dinheiro, fazer a primeira compra, porque quem casou sabe, a primeira compra é muito caro, cara, é tudo muito caro. Quando a gente fez a primeira conta, a gente já pensou, todo mês vai ser isso, mas é porque a primeira compra é um valor muito alto. E foi tudo perfeito, Deus fez do jeito dele, perfeito. Então, relaxa, entrega e vai. Que seu casamento seja perfeito e seja, acima de tudo, a vontade de Deus. Seja do jeito que Deus quer. E vai ser perfeito, porque Ele é perfeito em tudo que faz. Um beijão e até mais. Curte, compartilha, comente essa história. E é isso.